No último programa, você embarcou conosco no navio Comandante Manhães da Marinha Brasileira para uma aventura inédita, conhecer o arquipélago de São Pedro e São Paulo a mais de 1.000 quilômetros da costa brasileira. Uma viagem de 3 dias com muitos desafios, mas com o infinito do mar como única janela para o mundo. No programa de hoje estaremos desembarcando em terra firme para conhecer este patrimônio brasileiro. O programa Preservação Ambiental está prestes a descer aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E o único meio para chegar aqui é através desses botes, porque os navios maiores não conseguem se aproximar aqui, como é o caso do Comandante Manhães, onde nós realizamos essa viagem de 3 dias. Então aqui você já pode perceber o arquipélago bem à nossa frente. E o programa Preservação Ambiental tem a alegria de poder registrar junto com você essa oportunidade única de visitar e de gravar neste que é um dos lugares mais inóspitos do Brasil, sem vegetação alguma, sem água potável, cercado somente pelo Oceano Atlântico. A gente costuma dizer que esse local está localizado bem no coração do Atlântico. Então a partir de agora vem com a gente para que a gente possa viver junto essa linda experiência de conhecer tudo aquilo que diz respeito ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um verdadeiro patrimônio natural, um santuário ecológico brasileiro localizado no hemisfério norte. É isso mesmo, nós ultrapassamos a linha do Equador. Estamos agora, deixamos o hemisfério sul, estamos no hemisfério norte. Estaremos agora desembarcando nesse arquipélago lindo e maravilhoso. Foram 3 dias de viagem em alto mar, 3 dias aí numa expectativa muito grande. E eis que agora o programa Preservação Ambiental está aqui, prestes a desembarcar no arquipélago de São Pedro e São Paulo. E você, vem com a gente! Estar em São Pedro e São Paulo é a realização de um sonho, é poder contemplar o poder da natureza no íntimo da sua criação. Muita gente desconhece, mas a jurisdição brasileira sobre o mar que banha nosso continente vai muito além do que os olhos podem ver. Estamos falando da Amazônia Azul, que se estende oceano adentro. Uma área de 200 milhas náuticas ou 370 quilômetros quadrados de mar em torno da costa ou dos pontos mais distantes, como o arquipélago. São 3 milhões e 600 quilômetros quadrados de mar, uma área tão grande quanto a Amazônia Verde, e a Marinha tem o papel de tomar conta de todo este patrimônio natural. A Constituição dos Mares, que é a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, que ela regula as questões relacionadas a mar, ela tem um capítulo específico que aborda a questão de ilhas oceânicas, regime de ilhas. E no trato de ilhas, o fato da ilha ser habitável ou não faz uma diferença muito grande. Então a ilha em sendo habitável, você tem direito de estabelecer ao redor dessa ilha uma área de zona econômica exclusiva de 200 milhas, um círculo de 200 milhas de raio. Isso é uma área gigantesca, equivale a aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados. E se a ilha não fosse habitada, isso é reduzido para 12 milhas quadradas. Então, a ilha, em sendo habitada, ela propicia ao país a consolidação de uma área de 450 quilômetros ao redor aqui de São Pedro e São Paulo, como patrimônio do povo brasileiro. E é uma área que esconde riquezas incontáveis. Mesmo tão distante da costa, pode-se afirmar: o arquipélago é brasileiro e nossa bandeira traduz a pátria que aqui existe. Uma montanha submarina colossal que aflora de uma profundidade de 4.000 metros na forma de 10 rochedos com menos de 20 metros de altura. Você está nesse cume dessa montanha
né? Isso te dá uma sensação realmente, você quando entende, né, o que está por trás de São Pedro e São Paulo, quais são os aspectos que estão, aquele que chega aqui desavisado, quando se aproxima de São Pedro e São Paulo, que vê um conjunto ali de pedras, ele não tem ideia da magnitude que envolve essa região aqui. Então, na verdade, a gente não está num conjunto de pedras, a gente está aqui no cume de uma montanha gigantesca que se ergue numa área, e até uma área interessante, que é uma área, a gente passa aqui, São Pedro e São Paulo está em cima da fratura que corta o oceano, aqui a Mesoatlântica. Então isso aí também é um outro aspecto que está relacionado à pesquisa, do interesse científico também. Até isso São Pedro e São Paulo presenteia a nossa comunidade científica brasileira para o desenvolvimento de pesquisa aqui. Sem praia, vegetação, água doce, nenhuma sombra e ameaçado por terremotos e alagamentos por ondas gigantes, o arquipélago é rico em fauna. Funciona como refúgio e área de reprodução de aves e dezenas de espécies marinhas. O arquipélago é composto por 6 ilhas maiores e 4 menores, que juntas têm o tamanho de um campo de futebol. Quando nós chegamos aqui no arquipélago de São Pedro e São Paulo, nós temos uma noção daquilo que é verdadeiramente esse lugar. Nós estamos bem no alto de uma montanha colossal que se ergue a partir de 4.000 metros de profundidade. E ela se forma aqui a partir de várias ilhas, que toda essa porção de pedra que a gente vê aqui equivale a apenas 0,5% de tudo aquilo que é essa cadeia de montanha que está aqui de forma submarina. E é engraçado que o ponto mais alto dela, que ela ergue a partir da superfície, chega no máximo a 18 metros, que é justamente onde está localizado o farol. E aí a gente acaba por se perguntar, como que um local como este, inóspito desse jeito, diante de um sol que realmente castiga devido ao calor, no meio do Oceano Atlântico, é capaz de proporcionar vida. Aí a gente percebe aquilo que os cientistas, os estudiosos dizem, que este local ele é um ponto crucial para a reprodução e também a permanência de várias espécies de aves marinhas, que são os atobás, são as viuvinhas, e tem uma espécie de caranguejo também, o caranguejo aratu. Mais para frente a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa biodiversidade que existe aqui. Então a gente percebe que um local como este, perdido no meio do Atlântico, mas que hoje é encontrado e faz parte daquilo que é a nossa porção de terra brasileira, ele acaba se tornando de maneira muito estratégica a nível de pesquisas, a nível de estudos e a nível daquilo que diz respeito até mesmo a essa imensidão do Oceano Atlântico. Porque nós estamos praticamente quase que na metade até a África do Sul. De Natal até o arquipélago de São Pedro e São Paulo são 1.100 quilômetros. Daqui onde nós estamos até a África, se não me falha a memória, são pouco mais de 1.800 quilômetros. Nós já estamos no hemisfério norte. Então daí você imagina a importância do Brasil habitar num local como este, que é próprio para estudos e pesquisas, e ao mesmo tempo trabalhar aqui tudo aquilo que é essa biodiversidade marinha. E graças a Deus o Programa de Preservação Ambiental está aqui podendo registrar junto com você tudo aquilo que diz respeito a esse arquipélago de São Pedro e São Paulo. E gente, realmente é um lugar muito inóspito mesmo, onde o sol castiga, mas a gente tenta na medida do possível, com a ajuda do boné, protetor solar e tudo mais, registrar para você um pouquinho da vida que permanece aqui e, é claro, também dessas rochas que compõem esse arquipélago maravilhoso. Vale a pena muito estar aqui e eu tenho certeza que você em casa também está vibrando conosco. O isolamento é importante para a preservação da biodiversidade única desses remotos pontos do país, mas ele impõe um desafio logístico para os que vivem e trabalham temporariamente nas ilhas. As expedições são promovidas quinzenalmente, então um grupo de 4 pesquisadores que habitam a ilha e a cada 15 dias esse grupo é trocado. E esse grupo, é claro, é submetido a um treinamento prévio. Eles passam 8 dias em regime integral com a Marinha, nas instalações ali em Natal, ocasião em que recebe os ensinamentos necessários a habitar efetivamente São Pedro e São Paulo
em condições de segurança, conhecer tudo que envolve, tudo que está relacionado às características da ilha e também os conhecimentos necessários como primeiros socorros, a própria sobrevivência no mar, natação utilitária. Tudo isso é abordado durante esse treinamento, de forma que o pesquisador, quando ele efetivamente integra a expedição, ele chega aqui em São Pedro de São Paulo, ele chega pronto e capaz para habitar a ilha durante os 15 dias sem maiores problemas. O Brasil cumpre há 15 anos um tratado internacional que exige que o local seja habitado e a maneira encontrada para viabilizar este acerto foi instalar aqui um grande laboratório natural. A localização é muito importante do arquipélago de São Pedro de São Paulo. Ele está localizado acima do Equador, já no Atlântico Norte, né? E ele é uma área que vem a formação rochosa, né? Na realidade é um magma. Poucos locais do mundo têm aquele tipo de formação. Então você consegue estudar, por exemplo, naquele local, a composição do interior da Terra. Então, para vocês terem uma ideia, aquele que emerge na superfície lá é o que existe a 15 quilômetros do fundo do mar. Então é como se fosse uma laranja que fosse partida e alguém fizesse uma pressão e o conteúdo do interior dela fosse para a superfície. Então é um lugar privilegiado, né? E ali é o lugar, por ser o Equador, ali é um lugar de migração de grandes pelágicos, são os peixes, os grandes pelágicos, os tubarões, os atuns, etc. Todos os trabalhos são realizados aqui a partir da construção do centro de pesquisa, uma edificação com técnicas arrojadas, algo que precisou ser aprimorado desde quando a primeira construção não aguentou a fúria do oceano. O primeiro desafio aqui em São Pedro de São Paulo realmente foi você construir uma edificação compatível com essas características aqui, né? Então é uma região que o acesso é difícil, a topografia realmente é muito irregular, a incidência de ondas aqui geralmente de proporções até incomuns, enfim. A região também treme, é muito sujeita a abalos sísmicos, então você tinha que ter à disposição uma edificação, uma estrutura que fosse compatível com tudo isso. Então você, para chegar à estação científica, isso levou-se muito tempo de análise, um grande grupo de estudos reunidos, enfim, universidades, centros de pesquisas, a coordenação do projeto da estação científica é da Universidade Federal do Espírito Santo, a concepção do projeto, e temos a participação de inúmeros outros atores, a própria Marinha, claro, o aparato logístico da Marinha é quem viabiliza, operacionalizar tudo isso, mas há participação de dezenas de outros atores na esfera do governo para tornar esse sonho, habitar São Pedro de São Paulo, realidade. Os pilares sustentam a construção e ajudam também a absorver os tremores na região. Olhando por dentro, o centro possui toda uma infraestrutura de casa, como quartos, cozinha, banheiro e telefone via satélite, bem como acesso à internet.